Olá, continuando nossos vídeos sobre as alterações na Previdência, hoje vamos falar com você que pretende se aposentar nos próximos 5 anos. Não peça aposentadoria antes de assistir a esse vídeo. Assista até o final, pois essas dicas podem fazer a diferença no valor da sua aposentadoria. Olha só, mesmo depois de promulgada a PEC principal da reforma da Previdência, que já está valendo, o Senado votou em 2 turnos a PEC paralela. O Senado aprovou nessa terça-feira, agora, dia 19, uma alteração na Previdência que aumenta o pagamento para quem vai se aposentar até 2024. Isso mesmo. Se a mudança for confirmada na Câmara dos Deputados, o cálculo da aposentadoria nos próximos 5 anos vai desconsiderar os piores salários do trabalhador, que puxam a média final para baixo. Como assim, doutor? Então, antes da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria excluía os menores salários do histórico do trabalhador, na proporção de 20%. Ou seja, só os 80% maiores salários eram somados e depois divididos para construir uma média, que gerava o valor do salário da aposentadoria. Pois bem, a nova Previdência, que começou a valer agora dia 13 de novembro, tornou o cálculo mais duro, pois considera a média de todos os salários desde julho de 94, e não apenas 80% dos melhores. Então, assim, os piores vencimentos pesam na média final e diminuem a aposentadoria. Ao analisar a chamada PEC paralela, o Senado aprovou uma emenda do Partido Rede que retoma temporariamente o cálculo antigo, que é mais benéfico. Então essa mudança cria uma regra de transição que considera a seguinte proporção dos salários desde julho de 94. Vamos lá. O que ficou definido pelo Senado? Então 80% da média para quem se aposentar até o final de 2021, ou seja, fica mantida a regra antiga, 90% para quem se aposentar entre 2022 e o final de 2024 e 100% só para quem se aposentar a partir de 2025. É lógico que essas regras não estão valendo ainda, mas há grande possibilidade de aprovação pela Câmara dos Deputados. Vamos ver um caso prático só para mostrar essa repercussão. Uma cliente que preencheu os requisitos para se aposentar depois da aprovação da reforma e deve entrar com o pedido em breve. Então ela ganhou um salário mínimo durante 5 primeiros anos de trabalho, contados de julho de 94, e depois teve aumentos salariais nos últimos 11 anos. E ela passou a contribuir pelo teto da Previdência, que é hoje de R$ 5.839,45. A desconsideração dos 20% salários mais baixos faz com que a média dela fique 13% maior. Olha só que bacana. O que naturalmente terá um impacto no salário inicial dessa aposentada. Agora, você que deu entrada depois de 13 de novembro, poderá pegar o cálculo de benefício com 100% da média, porque não foi alterada. Agora, se essa questão for alterada, lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, você terá que pedir revisão. Então é bom verificar com o advogado especialista se é o caso de pedir a aposentadoria agora ou esperar, pois a revisão ela pode ser mais trabalhosa. Ok? O texto base da proposta paralela foi aprovado em primeiro turno no começo de novembro, mas ainda era necessário analisar alguns destaques, pedido no projeto principal. Em um dos destaques, o Senado rejeitou por 41 a 29 votos a regra mais vantajosa para aposentadoria por invalidez. Então, qual que era a ideia? A ideia apresentada era que todos os trabalhadores tivessem direito a 100% do benefício de invalidez. Por quê? Que com a reforma da Previdência, o benefício passou a ser integral apenas naqueles casos de acidente do trabalho ou doença profissional, o que é um absurdo.
Então, fique atento em nosso canal, pois essa questão ainda será muito discutida. E certamente, se não modificarem agora, com essa PEC paralela, será objeto de muitas ações na Justiça, pois trata os iguais de forma diferente. Ou seja, um inválido de acidente não pode ser diferente de um inválido comum. Não faz sentido. Ambos têm as mesmas necessidades. Então, se você estiver nessa situação, certamente poderá brigar pelo melhor benefício. Ok? A PEC paralela também flexibilizou a regra de transição para as mulheres se aposentarem por idade. Por quê? Porque essa reforma que foi aprovada, a reforma em vigor, prevê que a idade mínima da mulher subirá 6 meses por ano, a partir de 2020, até chegar a 62 anos em 2023. O relator da PEC, o senador Tasso Gereissati, determinou que a idade mínima suba 6 meses a cada 2 anos, e não anualmente como foi aprovado na reforma. Isso vai melhorar a situação daqueles que estão para se aposentar. É bom, não é mesmo? As mudanças não param por aqui. Outra mudança prevista é no tempo mínimo de contribuição para homens, que ainda vão entrar no mercado de trabalho. A reforma aprovada pelo Congresso estabelece um período mínimo de 20 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. A PEC paralela reduz essa exigência para 15 anos, novamente em prol da igualdade, deixando homens e mulheres no mesmo patamar. Um dos principais objetivos dessa PEC paralela é permitir que a reforma seja estendida para servidores estaduais e municipais, mas isso poderá ser tratado futuramente aqui em nosso canal. Agora essa PEC paralela vai seguir para a Câmara dos Deputados e as alterações aprovadas trarão impacto nas aposentadorias. Para finalizar, eu quero lembrar que essas alterações que eu citei não estão valendo. O que está valendo é a PEC principal que foi aprovada no último dia 13 de novembro. Como a gente já havia previsto aqui no canal, muitas mudanças ainda vão vir nos próximos meses, pois a emenda 103, que foi aprovada, ela tem pontos muito polêmicos. Mas é bom não cochilar. Faça um estudo do seu caso concreto com um advogado especialista e veja a melhor estratégia para a sua aposentadoria. Lembre-se que é um benefício para a sua vida toda. Tá ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos próximos vídeos continuaremos trazendo novidades e as principais alterações da Previdência. E principalmente aqueles pontos favoráveis ao segurado. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no nosso canal. Se tiver dúvidas ou sugestões, pode enviar pelo canal ou pelo nosso site, que é o www.ggradvogados.com.br. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um grande abraço.